fome, fralda suja, cólica ou dor, muito estímulo, pouco estímulo, sono, desconforto também. O meu bebê não para de chorar, o que é que eu faço? O meu bebê não para de chorar. Eu acho que toda mãe de primeira viagem já se deparou com isso, com o choro do bebê constante. Isso nos desorienta, a gente não sabe o que fazer. Mas eu acho que para começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que entender primeiro que a linguagem universal dos bebês é o choro. Então, tudo que eles quiserem manifestar, seja dor, seja fome, seja qualquer incômodo, isso vai acontecer através do choro. Eu tive uma fase aqui com o Arthur que o Arthur era muito bonzinho durante o dia inteiro, só que chegava antes dele dormir, mais ou menos umas 6 horas da tarde, ele chorava muito de perder o fôlego e da gente não saber o que fazer. E eu percebi que tinha alguma coisa errada, que não fazia sentido todo santo dia naquela mesma hora ele ter aquele choro e não era cólica, porque eu já sabia identificar o choro dele de cólica. E foi aí que eu fui pesquisar sobre choros do bebê, por que os bebês choram, e eu resolvi fazer esse vídeo hoje justamente por isso. Eu vou falar tudo que eu busquei, tudo que eu pesquisei em vários lugares, vou tentar colocar tudo aqui para poder te ajudar. Talvez você esteja passando por isso com o seu bebezinho. Então a primeira coisa é listar algumas possibilidades de choro do bebê. Eu sei que você já ouviu isso, mas é verdade. Com o tempo você vai saber identificar o porquê o seu bebê está chorando. Mas no comecinho isso é mais complicado, então tem algumas razões, uma listinha que está aqui, que eu vou falar para vocês, e aí a gente tem que ir por eliminação. A primeira coisa, obviamente, é a fome. Os bebês choram por fome. A fome é o principal motivo que leva os bebês a chorarem, então se você está na livre demanda, chorou, oferece o peito. Se você está na mamadeira de 3 em 3 horas, daí fica mais fácil, você consegue saber mais ou menos, né, qual é a próxima mamada do bebê, e se estiver aproximando dessa hora, provavelmente ele vai chorar, você já sabe o porquê do choro dele também. O sono é um outro fator também, mas eu vou falar do sono no final do vídeo, porque eu descobri que era esse o motivo que estava fazendo o Arthur chorar todo santo dia, então eu estudei mais profundo sobre isso, eu tenho mais coisas para falar, vou falar no final do vídeo, assiste que é bem legal. Cólicas e dores em geral é uma razão que vai fazer com que seu bebê chore bastante, e aí dá pra gente identificar a dor da cólica porque o bebê ele se contrai todinho na hora que ele tá sentindo a dorzinha na barriga, e tem algumas coisas que podem aliviar, como por exemplo, você vai segurar o seu bebê, vamos supor que isso daqui é o bebê, tá? Em vez de você segurar o bebê assim, você vai segurar o bebê assim, ó, de barriguinha pra baixo, sabe? Cabecinha aqui, você vai segurar ele assim, de barriguinha pra baixo, segurando aqui embaixo da barriguinha dele, fazendo uma leve forcinha, vai aliviar a dorzinha dele. Outra coisa que eu vi, que eu testei aqui em casa, que funcionava para aliviar a cólica do bebê, é pegar as perninhas e ficar fazendo um exercíciozinho com ele, ajuda também. O banho quente alivia, massagem na barriguinha e o famoso Colic Calme, que esse eu acho que é a salvação da pátria. Fraldinha suja é um dos motivos também, não é meu caso, o Arthur nunca se importou com isso, ele chorava pra fazer o cocô, acho que doía, sabe, fazia muita força, então toda vez que ele ia fazer cocô ele chorava muito. Mas depois que ele fazia, ele não se incomodava de estar com a fraldinha suja. Porém, alguns bebês choram por causa disso, então verifica a fraldinha. Ele pode estar com medo, ele pode estar querendo o aconchego da mãe, um colinho ou do pai. Gente, o bebezinho passou 9 meses dentro da sua barriga, no aconchego, quietinho, todo encolhidinho, escutando o barulhinho que tem dentro de você, né, coração, o barulhinho do útero. De repente, o bebê vem pro mundo e todo mundo vem te falando que você tem que deixar aquele bebê sozinho, isolado, porque senão ele vai ficar um bebê mimado que vai só querer colo. Se coloque no lugar desse bebezinho. Não, gente, os bebês sentem medo, os bebês querem carinho e tá tudo certo, é aquela fase, é aquele momento, vai passar e passa muito rápido mesmo. Depois os bebês não vão mais querer saber do seu colo. O Arthur tá com 4 meses e ele odeia ficar no colo. Os 2 pontos que eu vou listar agora foram novidade pra mim, eu não fazia a menor ideia que isso levaria o bebê a chorar, mas sim que é muito estímulo
e pouco estímulo. Quando eu descobri isso foi quando eu consegui resolver o meu problema aqui com o Arthur. O que acontecia? Ele tirava as sonecas dele diárias e aí quando dava 3 horas da tarde mais ou menos, ele acordava. O Danilo chegava em casa às 5, 5 e meia da tarde e eu queria que o Arthur esperasse até o Danilo chegar pra gente poder dar banho, pra gente poder fazer as coisas que a gente sempre fazia na rotina antes do sono dele. Ele sempre dormiu tipo umas 6 e meia, 7 horas. Então o Danilo chegava, a gente dava banho, eu dava uma mamar e colocava ele pra dormir. Só que aí ele começava a chorar. E foi aí que eu descobri que ele estava lutando contra o sono, porque na verdade passou da hora dele dormir. Eu percebia que ele dava alguns sinais de sono, ele começava a coçar o olhinho, abria a boquinha. Porém, eu levava ele para passear de fora e ele ficava olhando as coisas. Então, na minha cabeça, eu falava, ele ainda não quer dormir porque ele tá atento a tudo, né? Eu pensava, se ele quisesse dormir, ele simplesmente ia dormir. Eu ficava dando estímulos em excesso para ele, para mantê-lo acordado, para dar tempo do Danilo chegar e a gente fazer tudo. E aí a gente tinha noites e noites estressantes antes dele dormir. Era até engraçado, porque até então eu falava, o Arthur não chora por sono não. E era o que estava acontecendo aqui em casa sem eu saber. Ele estava chorando justamente porque ele estava morrendo de sono e eu estava estimulando ele e achando que ele estava gostando. E aí eu descobri algumas coisas que são legais, que eu acho que é legal de passar em relação ao sono do bebê, que é o seguinte, os bebês eles têm prazos de validade entre uma soneca ou outra. Por exemplo, tem uma tabelinha. Os bebês de 1 mês, eles têm o prazo de validade de até 40 minutos. Significa o quê? Que é saudável para esse bebê ficar acordado 40 minutos apenas entre uma soneca ou outra. Passou disso, provavelmente ele vai ficar agitado, ele vai ficar irritado e ele vai ficar nesse choro que você não sabe o que fazer, porque o choro não passa até ele cansar e aí ele dorme e prosta. Mas não é saudável para eles precisam desse sono. Bebês de 2 meses, no máximo 2 horas, geralmente 1h30, 2 horas. Ou seja, eles vão dormir, aí não interessa o tempo da soneca, não interessa se é de 20 minutos, se é de 30 minutos, se é de 40 minutos. Geralmente é saudável que sejam sonecas maiores, mas tem bebês que não tiram sonecas maiores. Tem bebês que dormem 15 minutos, 20 minutos e é isso. Só que é importante a mãe entender isso, e talvez é isso que está acontecendo na sua casa também, de prestar atenção nos horários que eles acordam para você poder acalmar o ambiente para tentar favorecer que ele tire uma soneca de novo. Então, o bebê de 1 mês acordou, ele vai ficar... É saudável que ele fique acordado durante 40 minutos. O bebê de 2 meses, 1h30, 2 horas. Bebê de 3 meses de idade para cima, no máximo 3 horas. E aí vai até 1 ano de idade desse jeito. Quando eu descobri isso, eu fiquei meio na dúvida, né? Não fazia muito sentido isso na minha cabeça. Mas eu fui testar. Eu tava testando tudo que eu podia pra ver se eu resolvia essa questão do Arthur tá chorando muito nesse horário. E aí o que eu passei a fazer? Ele acordava tipo 3 horas da tarde, dava umas 4h30, 5 horas, eu via que ele começava a bocejar, começava a coçar o olhinho. Eu levava ele pro quartinho, colocava o barulhinho do útero, que eu sempre coloco pra ele tirar uma soneca, escurecia o quartinho, deixava tudo arrumadinho pra ele dormir e ele tirava um cochilo. Só que esse cochilinho dele era muito rápido e era o suficiente, era tipo meia horinha, 25 minutos, era o suficiente. Então na hora que o Danilo chegava, em vez de ele estar extremamente cansado e acontecer tudo aquilo que acontecia, ele estava renovado. Aí a gente começou a ter um momento prazeroso com ele durante a noite. Então a gente dava o banho, a gente dava o mamar, a gente passeava com ele, dava tempo até de passear com ele e depois ele ia dormir tranquilo. E como é que eu vou saber que tá na hora do bebê dormir? Primeiro tem essa tabelinha, né, de dicas que eu passei, de prazo de validade, que o bebê fica saudável sem dormir, e a gente pode observar também alguns sinais que eles dão. Coçar o olhinho, abrir a boca, o olhar deles muda também. Quando eles não estão com sono, o olhar deles é mais aberto, mais atento. Quando eles começam a ficar com sono, você tá brincando com o brinquedo, ele já começa a ficar, sabe quando tá olhando assim, mas não tá vendo muita coisa? Ele faz isso por um período. Então, a princípio, eu acho que esses tópicos, né, digamos assim, vão te ajudar a resolver o problema do choro do bebê, fome, fralda suja, cólica ou dor.
Muito estímulo, pouco estímulo, sono, desconforto também, roupinha incomodando, etiqueta incomodando. E pode ficar tranquila que com o tempo você vai saber direitinho o motivo pelo qual o seu bebê tá chorando. É só nesse início mesmo que é mais complicado, junto que a gente tá exausta, né, de noites e noites mal dormidas, viradas, e às vezes a nossa cabeça quer explodir, mas já já passa, fica tranquila, você vai conseguir interpretar o choro do seu bebê também. E enquanto isso não acontece, espero que essas dicas aí tenham te ajudado a resolver o chororô aí na sua casa. Deixa sua dica também do que você gostaria de ver aqui no canal, vai ser um prazer poder te atender. Beijo, até o próximo vídeo.